Muito bom dia, queridos amigos, irmãos em Cristo. A nossa palavra, primeiramente, é de gratidão ao Senhor por mais um dia, pela oportunidade de estarmos juntos, pela oportunidade de o louvarmos, ouvirmos a leitura e exposição da sua palavra e também para orarmos uns pelos outros e sentirmos esta proximidade, ainda que fisicamente um pouco distantes. No nosso coração está esta multidão de irmãos e irmãs espalhadas por esta cidade, por este país e em muitas outras partes do mundo. Que Deus vos possa abençoar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, diz ao Senhor: meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Pois Ele te livra do laço que prende o passarinho e da peste mortal. Ele te cobre com as suas penas, tu encontras refúgio debaixo das suas asas. Sua verdade é escudo e proteção. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou.
Muito bom dia, irmãos e amigos. Bem-vindos para mais um culto em transmissão online. Chegamos ao terceiro domingo do mês de maio e, tradicionalmente, o mês de maio, no calendário eclesiástico da nossa igreja, é o mês dedicado à família. No domingo passado, celebramos o Dia das Mães e homenageámos as nossas mães. Hoje vamos falar sobre a família cristã e os desafios que sobre ela se abatem. Nós vamos usar como tema para a nossa mensagem este tema da família e vamos analisar a família de Jó e a sua família. As famílias não recebem somente boas notícias, ou não acontecem só coisas boas no seio das famílias. Também acontecem coisas desagradáveis. Nós recebemos notícias desagradáveis e às vezes acho que temos que começar do zero. E vamos aprender com Jó como é que nós podemos traçar o caminho de sucesso para a nossa família. O texto que nós iremos analisar é o capítulo 1 e parte do capítulo 2. Mas como ponto de partida, vamos ler os primeiros 5 versículos. Jó, capítulo 1, versículo 1 até ao versículo 5. Livro de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e tinha também grande número de servos. Este homem era maior do que todos os do Oriente. Iam seus filhos à casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminados os dias de seus banquetes, Jó os chamava e os santificava. Levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pensando: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. O nosso desafio hoje, e o que nós vamos aprender, partindo da experiência de Jó e de sua família, um homem profundamente provado, é que nós precisamos nos manter juntos para enfrentarmos os desafios que a nossa família tem de enfrentar neste tempo, não só por causa do Covid-19, mas também pelos desafios. Depois de voltarmos aos nossos postos de trabalho, os desafios vão continuar. E acontecem-nos também coisas desagradáveis e nós precisamos de estar preparados para, como família, mantendo o núcleo unido, enfrentar esses mesmos desafios. A avaliação da vida de Jó passou por um crivo muito fino, o crivo de Deus. É uma história de um gigante, de um homem extraordinário. É um homem, é um pai, é um marido, é um homem íntegro, exemplar. E apesar de ele ser um homem exemplar, de toda a sua integridade, de se desviar do mal, ele sofreu a perda de muitas coisas. Não só de bens materiais, mas aquilo que possivelmente foi mais difícil é que ele perdeu os seus filhos. Ele não perdeu 1, nem 2, nem 3. Perdeu-os todos. E a nossa família pode passar também por momentos de dificuldade. Não estamos a falar de uma perda deste tamanho. Mas algum dos membros da nossa família, os nossos filhos, ou nós mesmos, o chefe de família, podemos perder o emprego. Ou podemos ficar sob grande provação por perda da saúde, um problema que temos que enfrentar. E nós precisamos de estar espiritualmente preparados e à altura para dar uma resposta, não abandonando a ajuda de Deus e mantendo a nossa relação com o Senhor de uma forma imaculada, como aconteceu com
Jó. Foram vários os acidentes que vieram em catadupa, um após o outro. O imprevisível pode ser extremamente doloroso para nós e para a nossa família. O sofrimento, digamos assim, faz parte da nossa caminhada e faz parte também, é inerente ao facto de eu ser marido, de ser pai e de ter a minha própria família, de ser um ser humano, de ser um trabalhador. Estou sujeito a que aconteçam muitas coisas na minha vida. Uma família exemplar. Podemos dizer, Jó, uma família exemplar. Numa linguagem mais vulgar, nós diríamos uma família bonita. Um pai extraordinário, aparentemente uma mãe também extraordinária, 7 filhos, 3 filhas, em que mantinham uma harmonia, uma relação familiar muito profunda. Um são convívio entre todos eles. É uma família que penso que todos nós gostaríamos de ter este tipo de família. Unida. Que partilha uns com os outros. Que riem uns com os outros. Que visitam as casas uns dos outros. 10 irmãos unidos. Um pai, um lar extraordinário. Em primeiro lugar, vamos falar do pai. Jó. O que é que nós podemos dizer de Jó como pai? Podemos dizer desde já, é um pai modelo. Um pai extraordinário. Nada a apontar, nada a dizer. E Jó vai nos desafiar a nós, pais do século XXI, para termos em conta alguns elementos que o tornaram distintos a ele, como chefe de família, e que nos podem tornar a nós também pais. E nós vamos começar por direcionar, em primeiro lugar, a mensagem para os pais. É apresentado desta forma, no texto bíblico, este homem chamado Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Está descrito o homem. Está descrito o pai. Está descrito o marido. É extraordinário. Então, estamos perante um homem íntegro. Íntegro, perfeito, em tudo o que ele fazia. Cuidadoso. Porque nós precisamos de ser extremamente cuidadosos no dirigir da nossa vida e no dirigir da vida dos nossos filhos e no exemplo que Jó foi para os seus filhos. Disse o Senhor a Satanás, uma avaliação de Deus. Não é uma avaliação de um vizinho, não é a avaliação de um membro de igreja, não é a avaliação do pastor. É a avaliação de Deus. A mais objetiva de todas as avaliações. E diz o seguinte: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. E eis o que Deus diz de Jó. Homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. São estas as qualidades que Deus sublinha na vida de Jó, deste marido e deste pai. Podemos dizer que a sua esposa era feliz. Os seus filhos eram felizes. E o relato do texto bíblico faz transparecer toda esta felicidade e bem-estar no conjunto do convívio dos filhos e do próprio pai. E da preocupação constante, a preocupação espiritual que o pai tinha em relação a seus filhos. E nós, pais do século XXI, estes pais da pós-modernidade, nós precisamos de revelar toda esta preocupação na nossa relação com os nossos filhos e como chefes de família. Em primeiro lugar, então, a integridade. Nós precisamos de ser íntegros, polidos, puros nas nossas relações e nos nossos negócios. Ele era um homem sincero, transparente. Nada tinha a esconder e nada escondeu. Nem escondeu aos homens, nem escondia a Deus. Era temente a Deus, era um homem piedoso. E aquilo que mais se sente necessidade hoje de ver e de encontrar no conjunto das famílias cristãs é um chefe de família, é um homem, é um pai crente que seja piedoso. Procuram-se
homens piedosos, capazes de conduzir as suas famílias ao sucesso. E da postura do pai, da forma como o pai vive e se relaciona no seio da família e fora da família, vem o sucesso para a sua própria família, por causa do seu próprio exemplo. Além da integridade, além de todos estes valores morais e espirituais revelados por Jó, o texto diz-nos que Jó era um homem rico. Portanto, estes seus filhos pertenciam a um lar onde nada faltava, materialmente falando. Mas alguém é tentado a dizer: eles eram uma família feliz porque não lhes faltava nada. Eles tinham tudo. Eram pessoas ricas. E reparem que não é bem assim. Porque a sinceridade, a honestidade, a piedade, a transparência, tanto é requerida de um rico como de um pobre. E para que fique claro na nossa mente o coração de Jó, Jesus chamou a atenção durante o seu ministério, dizendo, todos se recordam daquilo que Jesus disse: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso de ser rico e ser mais fácil ao rico ser um homem temente a Deus não é verdadeiro, não corresponde à verdade. Portanto, a riqueza ou a pobreza não aparece aqui como desculpa para estas qualidades que um pai, que um marido deve revelar na sua vida. Um pai crente, é o que nos diz o versículo 5. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias dos banquetes, no final de cada banquete, que cada filho realizava, convidando os seus irmãos e irmãs para estarem presentes, é natural que no meio daquela festa pensava Jó, alguém tenha dito alguma palavra, ou algum dos meus filhos tenha tido algum pensamento menos nobre, menos coerente e tenha blasfemado de Deus. Ele admitia que havia esta possibilidade. Então o que é que Jó fazia? Enviava Jó e os seus filhos e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. O que nós vamos encontrar aqui em Jó era um homem preocupado com o bem-estar espiritual dos seus filhos, sabendo que o elemento espiritual era o equilíbrio, é o elemento que equilibrava a vida e as relações dos seus filhos. Portanto, o que nós encontramos aqui é um homem, nós muitas vezes chamamos a atenção que o primeiro sacerdote da família não é o pastor da igreja, é o chefe da família, é o pai. Ele tem responsabilidades espirituais para com os seus filhos. E essa responsabilidade é assumida aqui de uma forma total e absoluta pela parte de Jó. Ele tinha responsabilidades e assumiu estas responsabilidades. E é este o desafio, o primeiro desafio que é lançado sobre nós, pais, crentes, cristãos, é que tenhamos a hombridade de passar estes valores e de revelar esta preocupação no seio da nossa família. Ninguém mais deve assumir esta responsabilidade em meu lugar. Eu sou o primeiro a assumir a responsabilidade. E não tenho que encontrar desculpas de nada. Não tenho que culpar ninguém quando a minha família não tem sucesso. Não temos que encontrar desculpa. E Jó vai nos ensinar que a nossa vida não pode ser traçada através de desculpas, mas no assumir de responsabilidades, esperando que a seu tempo Deus possa mudar o vento que nos é contrário agora. Em segundo lugar, encontramos aqui uma série de tragédias que se abatem sobre aquela família. Tragédias pelas quais nenhum de nós queria passar. Nenhum. Se nós tivéssemos de passar pela situação, passou Jó, qual seria a nossa resposta no final? Manteríamos a nossa fé no Senhor ou iríamos buscar o caminho da blasfémia? Porque muitos cristãos, muitos crentes, por coisas muitíssimo menores, abandonaram a sua fé e acharam que Deus não era um Deus de amor ou um Pai celestial que não era capaz de tomar conta de seus filhos. Não é isto o pensamento de Jó. Deus é intocável, Ele é bom
e sempre será eternamente bom na sua relação conosco. Então começa, a partir do versículo 14, a receber um conjunto de notícias. E elas vão se agravando. Em primeiro lugar, nos diz aqui que veio um mensageiro a Jó, diz o versículo 14, e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a ele, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram. Aos servos mataram a fio de espada, e só eu escapei para te trazer a notícia. Esta notícia era uma notícia extremamente desagradável para Jó, porque a notícia lhe diria que ele perdeu os seus bens de valor. Poderíamos dizer, numa linguagem moderna dos nossos dias, que este Jó declarou insolvência das suas atividades. Estava falido. Perdeu o seu gado. Ficou a zero a sua conta bancária. E estando ainda estes falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram a fio de espada, e só escapei eu para trazer a notícia. Segunda notícia desagradável. E finalmente, no versículo 18, estando ainda este falando, veio o outro e lhe disse, teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho. Quando de repente sobreveio um grande vento da banda do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer a notícia. De 10 filhos, de um momento para o outro, de uma só vez, recebeu a notícia de que morreram os seus 7 filhos e as suas 3 filhas. Eu penso que não havia mais nada para provar a fé e a validade espiritual de um homem, de um chefe de família, de um pai chamado Jó. Mas Jó continua a ser um homem íntegro, correto, reto e temente a Deus. Um homem piedoso. A sua fé ficou intocável, deixando para nós aquela que será e deverá ser para nós também, e era para ele, uma máxima da vida. Nu saí do ventre de minha mãe e nu para lá tornarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E o que Jó estava a dizer nisto tudo, é preciso que nós possamos compreender. Tudo o que aconteceu, Deus sabe que aconteceu. Deus permitiu que acontecesse. E Deus continua a ter um plano para mim, Jó, e para a minha família. Como? Não sei. Jó não sei. O que estava no coração de Jó, o que estava no pensamento de Jó. O que Jó nos está a deixar para nós na pós-modernidade é uma mensagem objetiva e direta. Ainda que, neste ano 2020, nós e a nossa família passemos por duras provações, possamos vir a perder o nosso posto de trabalho, a nossa conta bancária reduzida a zero e os nossos filhos doentes ou qualquer coisa lhe aconteça desagradável, ou tenham um infortúnio ou um acidente. Deus continuará a tomar conta de mim e da minha família. Precisamos de continuar a louvar o Senhor constantemente e esperar dele coisas grandes. O luto foi, até aqui, o património, chamemos-lhe assim, mais difícil de Jó perder. Perdeu todos os recursos financeiros, mas perdeu os elementos da sua família. Estava reduzido a ele e à sua esposa. Jó soube reagir à tristeza no meio de tantas dificuldades e de tantas provações. E é bom que nós aprendamos e coloquemos no nosso coração
este desejo cristão de saber responder às duras provações que sobre nós possam abater ou sobre a nossa família. Mesmo depois dos nossos filhos constituírem a sua família, a nossa oração dobra e as nossas preocupações multiplicam-se por causa deles. Também se manteve firme quando perdeu a saúde. E agora chega ao teste final, o mais duro de todos os testes. Por isso é que nós em português costumamos dizer que o melhor bem que nós temos é a saúde. Podemos perder tudo, mas ficarmos com saúde, mantivemos o nosso melhor bem. Podemos recomeçar de novo. Podemos recomeçar do zero. E já houve muita família que teve que passar por provações tais que teve que começar do zero. Por exemplo, quando se deu a independência de Angola, Moçambique e demais espaços de língua portuguesa, as famílias que regressaram a Portugal tiveram que recomeçar tudo de novo. E muitas delas estão nas nossas igrejas. Louvam e engrandecem o nome de Deus. E em nenhum momento vacilaram de que Deus continuaria a abençoar a sua família, apesar de terem perdido quase tudo. Materialmente falando, tudo. Então Satanás veio ter com Deus e disse-lhe, e Deus admitiu que havia da parte, admitiu entre aspas, respondeu Satanás ao Senhor, pele por pele, e tudo que o homem tem dará pela sua vida. Pele por pele. Quer dizer, qualquer homem dará tudo o que tem pela sua própria vida. Mas estende a tua mão, eis a sugestão, estende a tua mão. Toca-lhe nos ossos e na carne, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. E a proposta que está a ser feita é esta. Prova Jó agora na sua saúde. Tira-lhe a saúde e vais ver como Jó blasfema de ti. Agora que perdeu tudo o que ele tinha, ficou ele só com a sua esposa, humilha-o de tal maneira que fique sem nada. E fique sem esperança para si próprio. Disse o Senhor a Satanás, pois bem, ele está no teu poder, mas poupa-lhe a vida. Poupa-lhe a vida. Para que no final possamos ter a prova de que ele é ou não este homem íntegro e sincero. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de chaga maligna desde a planta do pé até ao alto da sua cabeça. E eis o estado de Jó agora. Então Jó, tomando um caco de telha, para com ele se raspar, assentou-se no meio da cinza. Sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Não te resta nada, Jó. Pelo menos algum brio pessoal, Jó. Algum brio. Tem algum brio de ti. Chegou à altura de quê? Amaldiçoa a Deus e morre, Jó. É a sugestão da esposa. Ele precisava de uma palavra de ânimo neste momento. Vem esta sugestão. Respondeu-lhe ele, como fala uma tola, assim falas tu. E eis o que está no coração de Jó, e eis como Jó pensava em relação à sua vida, e a tudo o que o cercava, e à sua relação com Deus. Recebemos o bem de Deus e não receberemos o mal. Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Jó, apesar de esta doença, não perdeu a esperança e manteve a integridade. Ele esperava simplesmente uma coisa que nós temos de fazer e saber esperar quando a tragédia se abater sobre nós. Esperar que Deus vire a página da nossa história para recomeçarmos lá à frente de novo a história da nossa vida. Porque Jó, no seu coração, pensava de que Deus tinha suficiente poder para alterar a sua situação e tornar a dar-lhe alegria, paz e tranquilidade. E o que nós sabemos da história de Jó é que Deus abençoou Jó. O final. E o final da vida é sempre o mais importante, aquele sobre o qual nós sempre devemos pensar. O mais importante da vida não é o que aconteceu até agora. O mais importante da vida é o que vai acontecer a partir de agora.
E o verdadeiro teste é o teste final, em que nos vai dizer se fomos aprovados ou reprovados. E Jó foi aprovado. E a forma como Deus abençoou Jó, ele ficou em todas as situações melhor do que a primeira. Faz-nos lembrar as bodas de Caná da Galileia, quando Jesus multiplicou o vinho, a água em vinho, e a levaram ao servente para distribuir pelos convidados, e ele provou, ficou admirado e foi ter com o noivo e disse: por que é que tu guardaste o melhor vinho para agora? Quando a norma é dar-se o melhor vinho no início e guardar-se o menor para o final. A vida do cristão é como o vinho de Caná da Galileia. E a vida de Jó, a família de Jó, é como o vinho da Caná da Galileia. Um fim feliz. E diz assim: abençoou o Senhor a Jó o último estado mais do que o primeiro. Jó no início, no relato do capítulo 1 e do capítulo 2, tudo aquilo que Jó tinha, era e fez, e lhe aconteceu. Diz-nos no final do livro de Jó que tudo isso foi suplantado e Jó foi além, em bênçãos da parte de Deus. Jó veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e o seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto viveu Jó 140 anos, viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até à 4ª geração. Morreu Jó, velho e farto de dias. Aqui fica o desafio para a nossa família. A família que nós representamos. Que tenhamos a coragem, a paciência de esperar da parte de Deus, ou que no tempo de Deus as coisas se possam alterar. E mantenhamos esta convicção de que o final da nossa vida, o resultado lá no final, em relação a bênçãos, ao nosso estado de espírito, à nossa gratidão ao Senhor, será maior do que agora. Não interessa a situação pela qual nós estamos a passar. Queremos que Deus reservará para cada um de nós e para todas as famílias cristãs, todas as famílias da igreja, algo melhor para o seu final. A nossa família precisa de estar e permanecer focada em Deus. E tal como Jó, nós nos podemos, pais, desviar da nossa responsabilidade espiritual. Porque muitas vezes nós pensamos que a nossa responsabilidade é preparar somente os nossos filhos para eles serem homens capazes de ganhar o seu próprio pão e sustentarem a sua própria família. Mas como Jesus disse tão bem, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que nos sustenta, essa palavra é pão, a palavra é Jesus. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, o centro da nossa atenção e do nosso foco da família terá de ser o foco espiritual. O primeiro foco é espiritual. A nossa primeira preocupação como pais é espiritual. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Está o Senhor a dizer ao seu povo. As intimarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão e serão por testeira entre os teus olhos e as escreverás nos umbrais das tuas portas. Esta responsabilidade espiritual é uma responsabilidade nossa, principalmente nós, pais, como chefes de família, temos que ter o nosso projeto espiritual para a família. E nós temos de ser também pais íntegros, retos, piedosos, tementes a Deus, capazes de deixar para os nossos filhos o exemplo, porque os exemplos, os atos, falam mais do que as palavras. Mas nós não. Pensamos que as palavras falam mais do que os atos. Nós falamos muito, mas damos pouco. Então há uma pobreza do lado de lá. E nós precisamos de enriquecer espiritualmente a nossa família. Deus quer abençoar as famílias. Deus quer abençoar a tua família. Deus quer abençoar a minha família. E
se lermos Deuteronômio 7, versículo 6 ao versículo 13, lá está Deus a querer abençoar a família. Deus os tirou do Egito para os abençoar. Como Deus chamou Abraão para fazer dele uma bênção para as nações. E Deus nos chamou a nós, a mim, para ser uma bênção na minha família e ser bênção para outras famílias também. E a tua família está inserida nestes princípios e nesses valores. Pai do céu, oramos nós, Pai do céu, como posso eu ser o marido que o Senhor deseja que eu seja? Como é que eu posso ser o marido? Este chefe de família, este que tem à sua responsabilidade o leme de conduzir o barco onde a minha família se encontra e levá-lo a um porto seguro, ter como companhia e capitão do barco aquele que é o Senhor que acalma as tempestades, os mares e os ventos, Jesus Cristo. Vós, maridos, amai as vossas esposas, como também Cristo amou a sua igreja e assim mesmo se deu por ela. Cristo amai as vossas esposas com amor sacrificial ao extremo. Ao extremo. Assim, os maridos devem amar as suas próprias esposas como o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama-se a si mesmo. Então, para sermos uma família feliz, vamos começar pelos pais. E neste caso, pela nossa função de maridos, amando as nossas esposas. O amor, a palavra amor é uma palavra dita com muita vulgaridade, escrita nas paredes. E o amor na família também são atos mais do que palavras. Ainda que as esposas gostem de ouvir da parte do marido, eu amo-te, mas os atos terão de falar mais do que as próprias palavras. Como pai, precisamos de liderar o nosso lar. Sermos líderes e não deixar que as coisas andem à tona, ao sabor do vento. Precisamos ser sábios no desempenho desta função. Maridos, coabitai com elas com entendimento, com discernimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós mesmos co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações, para que as vossas orações sejam ouvidas e a vossa família seja abençoada. Então nós, como maridos, precisamos de assumir tudo o que está implícito ao facto de sermos maridos e pais. Para os filhos, o que é que nós precisamos de pensar quando pensamos nos nossos filhos? Precisamos pensar que nós, como pais, precisamos ser carinhosos, compreensivos, modelos, comunicativos, encorajadores, pais ouvintes, sensíveis e pais acessíveis. É isto que nós precisamos de ter. Estamos num mundo extremamente complicado e diversificado. Mas nós estamos a falar como crentes para crentes. O que é que se espera de um pai crente? Os seus modelos não são os pais do mundo. Os seus modelos são os modelos dos pais piedosos e nobres que glorificaram Deus através das suas vidas e formaram famílias que fizeram história para a glória de Deus. Pai do céu, como é que eu posso ser? E agora vamos falar no lugar da esposa. Como é que eu posso ser a esposa que o Senhor deseja que eu seja para o meu marido? Paulo chama a atenção das esposas para respeitarem os seus maridos. Respeitarem. Não está só em causa o problema da infidelidade ou fidelidade conjugal, mas respeitar o desempenho, o papel do seu marido como pai, como marido e como chefe de família. É uma ajudadora, é uma cooperadora. Em sumo, a esposa é a outra face do marido. A primeira face é ele próprio, o marido. A outra face é a sua esposa. E estas duas, a primeira face o marido, a segunda a esposa, constituem o seu lar. E a referência para os vossos filhos. Pai do céu, como é que eu posso ser um filho do qual o Senhor se agrada e deseja que eu seja em relação ao meu pai e à minha mãe? Vós, filhos, não só podemos lembrar
de Êxodo, capítulo 20, onde nos é deixado o mandamento para honrarmos o pai e a mãe. Mas também Paulo chamou a atenção quando escreveu aos Efésios: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Obediência, que implica respeito, ouvir aquilo que o pai chama a atenção do filho. Aquilo que é, aquelas que são as regras da casa, e quem põe as regras é o pai. E ao filho compete, simplesmente, observar as regras. E as regras que o pai impõe em sua casa são as regras espirituais que o Senhor colocou no seu coração e obriga a que ele viva e imponha na sua própria família. Na família não é um centro de democracia, nem as coisas vão a votos, mas são regidos por leis espirituais que o Senhor colocou no nosso coração e deu-nos entendimento para as compreendermos, aplicarmos e ensinarmos aos nossos filhos. Então, filhos, obedecei aos vossos pais, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E para terminar, há muita coisa para dizer, mas para terminar, como construir uma família feliz? Como ter sucesso a minha família? Como é que eu posso ter sucesso como pai? Como é que a minha esposa pode ter sucesso como esposa e como mãe? E como é que os meus filhos podem ter sucesso no contexto do meu lar? Bastava uma regra. Nós só precisávamos de uma regra. Evita discussão. Evita a primeira discussão. A primeira significa não há segunda, nem terceira, nem quarta. Se evitar a primeira discussão, significa que nunca entramos em discussões. Sempre dialogamos com sentido de responsabilidade, de honestidade intelectual e espiritual com os nossos filhos, com o nosso marido, com a nossa esposa, no sentido de contornarmos as dificuldades. Se evitarmos a primeira discussão, tudo vai bem. Então, por outro lado, então, para terminar, vivamos em harmonia, vivamos de acordo com os mandamentos do Senhor como família e busquemos a felicidade de todos que compõem o nosso agregado familiar. Em primeiro lugar, como foi dito a Noé, num tempo também muito difícil, quando ele construiu a arca, disse-lhe o Senhor: entra na arca tu e a tua família. Quando Ezequias recebeu a notícia de que ia morrer, os seus dias tinham terminado, o Senhor lhe diz estas palavras: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías foi a Amós, filho de Amós, veio a ele e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Põe em ordem a tua casa. Nós encontramos aqui também um desafio que é: vivamos sempre com a nossa casa em ordem. Porquê? Nunca sabemos qual é o nosso último dia. Precisamos de morrer com a nossa casa em ordem. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se nós não tivermos a bênção do Senhor, podemos ser ricos e ter todos os bens materiais, nunca trará felicidade ao seio da nossa família. Queridos irmãos, irmãs, pais, esposas, filhos, levemos a sério a palavra do Senhor. Como Jesus chamou a atenção. E com esta imagem eu termino. Lembrai-vos da mulher de Ló. Porquê? Não levou a sério a palavra de Deus. E muitas vezes nós temos dissabores, contrariedades e percas irremediáveis na vida da nossa família porque não levamos a sério a palavra de Deus. Que o Senhor vos abençoe. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu
fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vai, pois, te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, tu dás paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor. E no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Bom Pai, obrigado pelo dia, obrigado, Senhor, pela bênção deste tempo em que estivemos juntos contigo, uns com os outros, em espírito de oração, em espírito de adoração, em espírito de ação de graça, Senhor, porque Tu nos ensinas que em tudo devemos dar graças. Obrigado pelo tempo que temos passado com os nossos familiares. Obrigado por este tempo de confinamento, Senhor, e obrigado porque se vê uma luz ao fundo do túnel. E Tu tens muita coisa boa reservada para os Teus filhos, para as nossas famílias, Senhor, por quem nós oramos. Apresentamos todas as famílias nas Tuas mãos, Senhor, pedindo-Te para elas as Tuas bênçãos, a Tua direção. Principalmente por as famílias atribuladas que estão a viver dificuldade, Senhor, que estão a passar necessidades físicas por falta de alimento, ou de vestuário, ou de habitação. Os que vivem de uma maneira muito humilde, Senhor. Que Tu também toques os seus corações, as suas vidas, e que o Teu grande amor também nelas seja encontrado e elas o possam também refletir. Oramos pela Tua Igreja. E neste caso particular pela Igreja Batista de Leiria. Pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs, pelos nossos familiares, por todos que compõem esta comunidade, por todas as famílias, pelos que estão nos lares, para que Tu lhes dês a alegria, a tranquilidade e o bem-estar espiritual. Dá-nos uma semana de paz, uma semana tranquila, uma semana abençoada, uma semana onde Tu, Senhor, nos irás acompanhar e abençoar. Por tudo nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Bom dia, irmãos. A paz do Senhor esteja com todos. Como é de conhecimento, nós temos realizado um trabalho de aconselhamento aqui na igreja. Entretanto, devido ao Covid-19, nós tivemos que parar. Mas nós estamos retornando, agora com um formato mais alargado e com mais pessoas a trabalhar, e dispostos a amenizar as angústias daqueles que desejarem. É muito importante buscar ajuda cristã, buscar aconselhamento cristão. Temos algumas ferramentas que podem auxiliá-los. Por isso, fiquem à vontade para nos procurar. Agora eu tenho uma companheira, a irmã Regina, que vai dar os detalhes para vocês. Fiquem com Deus e uma semana abençoada, em nome de Jesus. Olá, eu os saúdo a graça e no amor de Cristo. Irmãos, é um momento difícil que vivemos, de dúvidas, aflições, muitas incertezas por causa dessa pandemia do Covid-19. Entendemos, todos nós temos preocupações, o que será, né, depois desse fim de confinamento? Algumas pessoas perderam emprego, outras têm luto, passam por doenças, comorbidades. E nós queremos aqui, como igreja, nos colocarmos para estarmos recebendo, acolhendo vocês, né? Através da escuta, uma escuta amiga, nós queremos oferecer o cuidado. E não há a questão do receio, da preocupação, né? Da exposição. É um trabalho cuidadoso, amoroso, onde nós temos aqui, né? Em Mateus 27:47, o próprio Jesus, na cruz do Calvário, ele se colocou, né, em dúvida, em aflição. Meu Deus, por que me desamparaste? Jesus ali, ele tinha uma situação de conflito, de abandono. Ele não estava com falta de fé, mas ele, como homem, ele se colocou diante de Deus. Então, nós podemos também nos colocarmos, né, como a nossa fragilidade humana. Estamos aqui como igreja para recebê-los, em ambiente preparado, dentro do controle da SNS, nós usando máscara, numa sala apropriada, com a questão da segurança, do sigilo e do distanciamento necessário. Isso será feito através de um canal de comunicação entre vocês e o pastor Antônio, e também vamos estar colocando um outro telefone para vocês estarem buscando agendamento de um horário, a disponibilidade, e a igreja vai estar fornecendo também um folheto com todos os dados, né? O tempo de duração, quem se habilita, e olha, é para todos, crianças, adolescentes e adultos. Nós estamos com os corações abertos, no amor de Cristo, desejando imensamente recebê-los, porque juntos nós somos melhores em Cristo.